pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia, aonde então nessa nossa aula de Geografia vamos dar aí continuidade ao nosso assunto. Então peço para vocês irem acompanhando a partir do nosso livro na página 235 do tópico Migrações Internas no Brasil. Ou seja, pessoal, na videoaula anterior, nós falamos sim das migrações externas no Brasil, ou seja, da saída de brasileiros para outros países. Mas também há as migrações internas no Brasil, ou seja, o deslocamento de brasileiros de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, ou de uma região do Brasil para outra. E aí nós vamos observar no Brasil uma intensificação, um aumento dessas migrações internas a partir de 1930, ou seja, brasileiros saindo de um estado geralmente para outro, de uma região geralmente para outra região. Vai então esse processo se intensificar, principalmente a partir de 1930, devido a dois fatores. 1930 já não estava mais vindo tanto imigrantes europeus para o Brasil, pessoal. Os imigrantes europeus, como também nós já falamos em videoaula anterior, eles vieram para o Brasil principalmente no final do século XIX e início do século XX. 1930 não vem mais tantos imigrantes. Consequentemente, falta mão de obra no Sudeste, nas indústrias da região Sudeste. Então, por exemplo, nordestinos, nortistas, quem mora no Sul, no Centro-Oeste, vai então atrás do emprego nessas indústrias na região Sudeste. Então, nós podemos dizer que, devido à diminuição da entrada de imigrantes europeus, vai ser um fator que vai fazer com que as migrações internas aumentem no Brasil. Ou seja, brasileiros saindo do seu estado, da sua região, para outro estado, para outra região. Um outro fator, pessoal, como vocês podem ver no mapa, que vai propiciar essa intensificação nas migrações internas, é sim o aumento da integração entre as regiões, causada pelo melhoramento dos meios de transporte, tá certo? Ou seja, até um bom tempo atrás aí, as pessoas se deslocavam de regiões distantes, entre regiões distantes, no lombo de um animal. Depois vai surgir o famoso pau de arara, né? Em cima de uma carroceria de um carro grande, né? Mas, com o tempo, surgiu o ônibus, esse transporte coletivo, mais seguro. Consequentemente, com o melhoramento dos meios de transporte, faz com que haja uma maior integração e um maior fluxo de brasileiros de um estado para outro, de uma região para outra, certo? Ainda na página 235, a gente debate esse tópico aí, migração de retorno. Ou seja, pessoal, como vocês podem ver aqui, era assim durante as décadas de 30 até os anos 2000, nós podemos dizer assim, não é? Muito comum a migração interna da região Nordeste para a região Sudeste. Então aí, durante todo o século XX, podemos assim dizer, era muito comum se observar muitos brasileiros nordestinos migrando internamente para a região Sudeste, para estados como de São Paulo, de Rio de Janeiro, atrás principalmente de oportunidades de trabalho, já que no Nordeste o emprego principal era na roça e não tinha tanta oferta, consequentemente buscar um trabalho no Sudeste era a opção. Então, isso aí vai ser uma migração interna, principalmente observada da região Nordeste para a região Sudeste, aonde o nordestino principalmente migrava para o Sudeste atrás de trabalho ou também atrás de melhores oportunidades, de morar melhor, numa cidade maior, com um atendimento à saúde, tendo uma educação melhor, tá certo? Mas além da migração interna, pessoal, nós também podemos observar a migração de retorno. Olhem para o mapa, principalmente essas setas azuis, principalmente saindo aqui da região Sudeste e ligando para o Norte e Nordeste. Ou seja, pessoal, principalmente no século XXI, de 2001 para cá, mas principalmente na última década, de 2010 para cá, nós observamos sim o retorno de pessoas para seus estados e regiões de origem. Isso aí ficou conhecido como migração de retorno.
Então é muito comum hoje, 2021, nós observarmos, né, nordestinos que muito tempo viveu lá no Sudeste voltando para o Nordeste. Então essa migração é conhecida como migração de retorno, tá certo, pessoal? E também há as famosas migrações temporárias. As migrações temporárias é quando o indivíduo sai do seu estado, da sua região, para outro estado, para outra região, durante um período determinado, geralmente atrás do emprego. É o que a gente costuma observar no Nordeste, quando pessoas de baixa renda, por exemplo, eles, atrás de uma oportunidade de emprego, eles vão para os cortes de cana, ou no Sudeste, ou para a produção agrícola no Centro-Oeste. Então eles vão para aquele período do corte de cana, da produção agrícola, quando acabam, eles retornam para o seu estado, para a sua região de origem. Então isso aí é conhecido como migração temporária, tá certo, pessoal? Mas também existe ainda a migração pendular. Essa migração pendular é quando constantemente o indivíduo migra de uma cidade para outra por questões de estudo, de trabalho, tá certo? Ou de um estado para outro por questões de trabalho. Então, quando esse indivíduo constantemente migra, se desloca de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, por questões de trabalho ou por questões de estudo, isso se chama migração pendular. E é muito comum aqui na nossa cidade de Picos, né? Nós observamos muitas pessoas de cidades vizinhas todo dia vindo para Picos para trabalhar, para estudar. Quando termina o horário do trabalho ou o horário de estudo, eles retornam para as suas cidades para descansar, para no outro dia voltar de novo. Então isso é conhecido como migração pendular, tá certo? Ainda também na nossa página 236 tem esse importante tópico que é o êxodo rural. Êxodo, pessoal, significa saída, né? É só lembrar lá da saída dos hebreus lideradas por Moisés do Egito de volta para Canaã, né? Para a região da Palestina. Então, êxodo é saída. No caso rural, do campo. Então, sim, nós vamos observar ao longo da história do Brasil a ocorrência desse processo de êxodo rural, que é a saída de muitas pessoas do campo para a cidade. Nós podemos dizer para vocês que no início do século XX, a maior população do Brasil morava no campo, uma minoria morava nas cidades. Mas com o passar do tempo, olha, vai acontecendo o êxodo rural, vai saindo pessoas do campo e indo para a cidade. Consequentemente, a população urbana se tornando maior do que a população rural. E o que causou, principalmente, o êxodo rural? A saída de pessoas do campo para a cidade. Principalmente, pessoal, a questão da modernização da agricultura. Ou seja, nas zonas rurais, os donos de terra produzindo, colhendo, utilizando máquinas. Então, muitos camponeses ficaram desempregados, porque as máquinas os substituíram no campo. Então, eles vieram para a cidade atrás de um novo emprego. Então, isso causou bastante o êxodo rural. Como também a industrialização. No início do século XX, depois também da década de 50 até hoje, há sim um número grande de indústrias no Brasil. Então, muitas pessoas do campo vêm para a cidade para se empregar nessas indústrias, para tentar um melhor salário, um melhor emprego, tá certo? E aí, no último censo, né, do IBGE de 2010, se observou, né, a saída do campo para a cidade de cerca de 2 milhões de pessoas. E aqui eu quis trazer uma tabela, um gráfico, para exemplificar melhor isso para vocês. Olha lá em 1940, a população urbana do Brasil era de 31%. A enorme maioria era constituída por pessoas que moravam no campo. Mas observe o jogo viral. Começou a população urbana ser maior do que a rural a partir de 1970, quando o processo de industrialização no Brasil se intensificou, tá certo? E quando o campo começou também a se mecanizar. Então, muitas pessoas sem emprego no campo vieram procurar emprego na cidade, nas indústrias. E aí, no último censo, olha aí, pessoal, 84% da população brasileira mora nas cidades.
e cerca de 16% no campo. Então, hoje nós podemos dizer que a enorme maioria da população brasileira é urbana, uma minoria é rural. Nós tiramos pela cidade de Picos, né? Picos tem em torno de 78 mil habitantes, nós podemos dizer aí que 60%, 70% mora na cidade, cerca de 50 mil moram na cidade, cerca de 28 é que moram no campo. Podemos sim dizer isso, tá certo, pessoal? Então nós vamos concluir nossa aula por aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.